Como não ter preguiça? No Cortes do podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um React genérico. É uma maravilha você ver, assistir podcast de pessoas que não são da área da saúde, porque elas questionam mesmo. Tipo assim, pô, será que eu preciso de outro corpo? Né? E aí o que eu vou colocando talvez possa precisar de um outro estilo de vida. Mas não na perspectiva do estilo de vida do coach e da própria neurociência, que fala, durma certo, coma certo, não sei o que, movimente-se, e essa coisa toda de tudo que é certo de ser feito. Não é nesse sentido, mas assim, é pensar estilo de vida no sentido de que tipo de vida que a gente vive na sociedade que a gente está. Acelerada, que trabalha demais, por que a gente dorme pouco, por que às vezes, nem sempre por causa do trabalho, a gente se recusa a dormir. Por que às vezes a gente sente preguiça? Por que sentir tédio não é legal? São algumas questões que eu vou ouvindo nas redes sociais, né? Não sei se chega pra você também. Mas são algumas questões que chegam pra mim, que eu vou ouvindo, que eu vou vendo. E que é isso, tipo... e que as pessoas acabam não... Ou elas não levam muito a sério esse tipo de questão, esse tipo de questionamento. Ou elas simplesmente não se fazem. E é interessante ver aqui que eles estão colocando, iniciando aí a possibilidade de questionamento sobre isso. Curiosa, eu tava, tipo assim, teve uma época que eu tava, tipo, super pra baixo. Eu falei, gente, será que eu tô com depressão? Aí eu falei, tá. Aí minha médica, que é uma médica integrativa, é uma Amanda maravilhosa. Aí eu fiz um exame. Aí eu descobri, amor, que eu não tava, tipo, eu só simplesmente não tinha vitamina D. Aí eu não tinha vitamina K. Acho que é K. Eu não tinha coenzima vitamina... Q10. Não tinha coenzima Q10, que eu tô... Aí o que ela fez? Eita, complicado, ó, porque essas vitaminas tudo de hoje, assim, até onde eu acompanho os estudos sobre essas vitaminas e essas enzimas, não existe uma comprovação sólida de que elas façam algum tipo de diferença, uma redução ou não delas, né? Mas vamos ver o que vai ser dito aí, né? Continuar a fala, porque como diz tio Lacan, a frase só tem sentido quando ela termina. E eu cortei aqui no meio, então vamos ver o que é que tem mais aí. Aí que tá. Por exemplo, eu já fui processada por vários convênios pela bateria de exames que eu peço. Aí fala assim, mas você... Eu falei, meu filho, mas eu tenho que prevenir. Se eu esperar, tá tudo esculhambado. Né? Ganhei todo. Convênio processando, nossa, meu Deus. Estranho isso aí. Eles não querem nem pagar os profissionais. Aí vão gastar dinheiro processando. Hein? Todos os processos, graças a Deus. Olha, a bichona, tu é doido. A bicha se garante demais. Então hoje eu meto a mão no coisa. Você tem que pegar todos os hormônios, tem que pegar todas as vitaminas. Porque, gente, nós somos um caldeirão bioquímico. Olha, de novo. De novo. A questão de que a resposta está na química do corpo, está na química do cérebro. E é por aí que vai ser resolvido o problema também. E olha que interessante, né? Como que isso ressoa o que é característico no nosso tempo, que é justamente isso. Levar em consideração principalmente e quase que exclusivamente o aspecto fisiológico, biológico, bioquímico do nosso corpo, do nosso cérebro, para tentar entender o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem, como é que resolve. Vocês terem uma ideia? Só para ter uma ideia, tá? Todo dia, 50, 70 bilhões de células têm uma morte programada, chamada apoptose. O que significa isso? Que a gente se renova o tempo todo. Então, tem células que elas cumprem suas funções e se autodestroem, para não atrapalhar. Eu não entendi a função desse exemplo, não. Mas vamos ouvir mais para ver o que ela quer dizer sobre isso. As outras no andamento, sabe? As células que estão mais velhinhas, Sim. Elas mesmo se autodestroem. Aí o que acontece? Quando você começa a ter essa autodestruição não acontecendo bem, vai te dar câncer. Não é assim que funciona, não. Quer dizer, ela está falando de uma forma muito simples o processo de formação de um câncer. Não é só isso. O câncer não é a simples inibição de uma apoptose programada da célula. Não é só disso que se trata. Tem muitos outros aspectos. Tem a possibilidade, tem um aspecto de que a célula cancerígena ela sequestra as veias próximas de onde ela está, né, os capilares próximos para poder ter suporte de oxigênio, ter suporte de glicose e tal. Então, tipo assim, tem muito mais coisa envolvida. Tá certo que ela está no podcast, né, explicando de uma forma muito simples, mas desde o exemplo da apoptose
programada das células até a formação do câncer, do que ela está falando, está muito simples, está muito superficial. Mas enfim, vamos ouvir mais. Vai te dar uma série de doenças. Porque o sistema imunológico da gente é programado como se fosse uma linha de produção. Na linha de produção, você fabricou uma caneca aqui, veio com defeito, não tem uma coisa que tira? Um descarte. Um descarte. O nosso corpo tem. Que baba. De 7 em 7 anos, a gente vira outra pessoa, né? Isso aí, eu até onde eu sei, de comprovação científica também, tá tipo o negócio das enzimas, das enzimas e das vitaminas do corte passado. Mas isso é até onde eu sei, não existe comprovação científica. O que acontece? Existem tecidos, né? Existem ciclos de renovação teciduais. Então, por exemplo, o tecido ósseo demora um tempo para se renovar completamente. O tecido muscular demora, se não me engano, são 3 meses. A cada 3 meses você tem uma nova estrutura muscular. Mas assim, as células musculares elas estão renovadas. A pele é 1 mês, são 30 dias. Então, assim, vão acontecendo esses ciclos de renovação, porque, ao contrário da metáfora que a gente escuta muito sobre o corpo, né, o corpo ele não é bem uma máquina, porque uma máquina ela não tem essa capacidade de autorregulação que a gente tem. Então, essa coisa de criação, de produção de vida. Aí, falando aí, eu acabei de lembrar da discussão, uma discussão muito, muito interessante, que é colocada pelo Varela e pelo Maturana, sobre autopoiese, que é justamente isso, de pensar o que é isso de forma bem superficial. Talvez eu seja tão superficial quanto a doutora Ana agora. Mas fica aí o convite para estudar sobre isso, sobre a autopoiese, né? Que é pensar justamente isso. O que é essa coisa louca, né? Essa coisa super interessante, que é essa possibilidade de criar vida, de vida que cria vida, né? Como é que é isso? E como que isso diferencia a gente de um autômato, de um robô, por exemplo, na perspectiva mais mecanicista mesmo. Então, no sentido de que um autômato, um robô, uma máquina, ela não se regenera. Ela não tem esses sistemas autorregulados aí de regeneração, de reconstrução e tal, e a gente tem. Então, enfim, é interessante essa discussão, mas eu ainda não entendi muito bem qual é o ponto onde ela quer chegar quando ela fala sobre isso, quando ela traz isso para ser discutido